quando eu era adolescente, eu fui gordinha, né? Então eu já passei por isso que eu digo assim, eu posso falar de determinados sofrimentos em relação a isso, porque eu já fui, né? O processo de emagrecimento você enfrentou. Sim, e quando eu era adolescente, aí eu já ia para academia. Eu comecei a ir para academia para fazer musculação com 15, 16 anos, né? Então já tenho um tempão na sala de musculação, né? E eu tinha aquela vontade, né? Como às vezes muitas adolescentes querem, né? Mas não conseguem. E eu virei a chave que eu queria não mais sofrer. No caso, era aquela história de verão, né? Eu não queria mais sofrer com essa questão de estar chegando o verão e eu não gostava, né? Não me sentia bem. E o que foi a virada de chave? Essa coisa de ficar... a questão de estar na escola e bullying, né? Antigamente não se falava isso, né? Mas essa questão... eu me sentia muito triste, né? Eu não era feliz, assim. Não era feliz comigo, no sentido de... Não estava satisfeita. Mas também sofria com aquela coisa de você ver as pessoas falando de você não pela frente, por trás e tal, né? Então, isso para mim era bem desconfortável, bem chato, bem triste. Eu realmente ficava muito triste, chegando a ficar, às vezes, meio depressiva, assim, Depressivo, né? isso infelizmente acontece. Mas eu digo, qual foi a virada de chave? Que mudança de atitude fez você realmente abrir as portas para essa vida nova que você estava almejando? Isso eu posso dizer, foi do dia para a noite. Foi literalmente do dia para a noite. Foi uma decisão? Foi uma decisão. Eu cheguei da academia... E eu estava conversando com a minha mãe, daí teve uma questão ali falando sobre isso, né? Aí eu lembro que a gente morava num sobrado, eu lembro que eu subi as escadas e falei, nunca mais. Nunca mais eu vou passar por isto, nunca mais eu vou estar assim, nunca mais, nunca mais. E daí eu dormi já meio que projetando o que eu ia fazer. Então, por isso que eu tô falando, porque você tomou uma decisão... né? Só que daquela decisão para frente há um processo. Sim. Como foi esse processo? E esse processo é o que eu falo, é dia após dia. E eu decidi que eu não ia parar enquanto eu não conseguisse. Então era antes de entrar na faculdade, então eu lia muito. Então eu mesma, eu não digo para as pessoas fazerem isso, mas naquela época não tinha tanto nutricionista, não tem tantos profissionais como tem hoje. Não tinha internet, né? Não tinha internet, então eu lia revista e tal. Eu decidi fazer, eu peguei uma dieta e fui fazendo. Eu não passei fome, eu não fiquei fraca, nada. Eu fui seguindo dia após dia, dia após dia. Eu não me pesava, eu não digo para não fazer. Coisas que eu fui optando, porque eu sofria em me pesar, né? Só que eu não deixava a peteca cair. Eu não sabia, foi uma coisa que eu falei, eu não sei quanto tempo vai levar. Eu não coloquei um tempo, então eu não acelerei um processo de ansiedade, né? Eu sabia que uma hora eu ia olhar e eu ia gostar. Então foi. Só eu não deixava. Veio Natal, veio Ano Novo, eu fazia dieta. Eu fazia comportamento alimentar. Não era a dieta, porque às vezes o pessoal só acha que dieta é para perder peso, não é. Dieta existe a hipercalórica, para ganho de peso também, né? Sim. E foi dia após dia, no final de 9 meses. Aí eu decidi, não, acho que hoje eu vou subir na balança. Aí eu tinha perdido 40 quilos. Nossa! Então eu era uma adolescente que tinha ficado com peso alto e daí perdi 40 quilos. Só que assim, que nem você falou, a partir da decisão existem outras continuidades, né? Porque assim, perder muitas vezes é relativamente fácil. A manutenção é difícil. Porque isso é uma regrinha minha, tá? Não posso dizer, estatisticamente, a regrinha é minha. Eu perdi 40 quilos, eu tinha que ficar 40 meses com aquele peso. Para você ter a segurança de que pra você se estabilizou ali. É não somente uma segurança que eu estabilizei, eu estava mandando comandos neurológicos para o meu cérebro, para o meu corpo, para ele entender que eu não era mais aquele 40 quilos a mais. Eu já era outro corpo, no mesmo sistema, na mesma biologia, mas eu já assumia outro sistema metabólico. Só que eu tinha que ficar. Então, por isso que eu digo, se você
treina, você já vem chamando o teu corpo para ser metabolicamente outro corpo, né? Digamos assim, né? Você vai dar consistência, você vai trazer informações de que você não vai voltar. Por isso do efeito sanfona. Por isso, se você tenta um imediatismo, você vai voltar, porque o teu corpo entende que você, vamos dizer, você tem 100 quilos e emagreceu 50. O teu corpo ainda acha que você tem 100. Ele não entende que você já é 50. Nem você entende que você já é quase que um magrão, magricelo, né? Eu estou falando de uma forma carinhosa. Muito, claro. Né? Então, assim, você tem que deixar, até plasticamente, você vai ver a pessoa, ela perde peso, parece que ela fica mais cadavérica. Você vai ver o rosto da pessoa que perde peso muito rápido. Ela vai perdendo aquela gordura, ela vai ficando com uma feição. É o que está acontecendo com o pessoal que está usando aquele remédio agora, né? Que está fazendo... Como é que é o nome daquele remédio? Ozempic, eu acho? Né? Ozempic, É que daí o pessoal fala muito da cabeça do Ozempic, né? Porque daí você perde aquela gordura e fica com a cabeça, né, muito destacada, né? Esses são os termos que o pessoal usa, né? Mas o que acontece? Se você... isso independente se você perder rápido ou perder lento, vai tendo essa acomodação da gordura. Então, assim, quem te lembrava uma pessoa mais com o rostinho redondinho e tal, de repente te vê um pouquinho mais... com o rosto mais enxuto, eu digo um aspecto cadavérico, porque... tá um pouquinho mais cortado, a aparência até do osso, desse osso aqui fica mais proeminente. Mas há uma adaptação plástica da pele por cima do músculo, por cima do osso. É isso que eu quero dizer. Eu não estou dizendo que quem emagrece fica com Não, eu acho que ficou bem claro o que você quis falar. Então, porque realmente assim, é um efeito que acontece, toda né? uma acomodação do organismo. Toda acomodação do organismo, seja ela esquelética, seja ela articular, seja ela, né, de pele, tem toda uma acomodação. Então, é bom que seja devagar e sempre, né? Que isso aconteça de uma forma... acho que a melhor palavra é consistência. É dar propriedade para o teu organismo, de que tanto é que depois disso eu nunca mais voltei para, né? Claro que aumenta uns 4 quilos ali, tem oscilações, obviamente, mas eu sempre me mantive mais ou menos sempre dentro do peso que eu fiquei, né? Que eu conquistei. Tá. Né? Mais uma pergunta sobre esse tópico. O que você estava fazendo errado lá que você... eu comia. Comia. Eu comia. E comia o que não devia, provavelmente. Né? Porque assim, também tem uma outra questão, né? Quando você come bem as coisas certas, você não passa fome, você come super bem, né? Não existe isso, né? Exato. Claro que a tentação do hipercalórico é muito grande. E daí tem os dois problemas, né, Paulo? É a tentação muito grande do hipercalórico e a disponibilidade muito fácil, né? De você ter acesso àquilo, né? Mas quem se alimenta de maneira correta não passa fome. Às vezes, eu já teve vezes em que a nutricionista me passou dieta e eu voltar lá e falar, viu, não estou conseguindo comer essa quantidade. Não estou dando conta. Né? Mas existe uma coisa assim, na época, nessa minha época especificamente, a gente sempre comeu comida. Então, a minha questão não era, é que nem você falou, era só final de semana que tinha o refrigerante e a mãe repartia com todos, acabou. Mas, então, Paula, não eram questões de não ser alimentos saudáveis. Eu comia bastante aqueles alimentos. Que doideira. Então, daí o que acontece? Eu estou comendo comida saudável, só que eu estou comendo um padrão que vai estocar gordura. Eu não estava usando o que precisava. Que você também era sedentária, pelo jeito. Não. Não? Não. Por isso que eu digo, eu comia. Uhum. Então, assim, eu era atleta, eu nunca parei. Eu nunca me ausentei da atividade. Eu comia. Por isso que é aquela história. Eu jogava handball na época e já estava fazendo a musculação. Então, eu tinha gastos, mas a minha reposição... Por isso que tem gente que diz, eu treino para comer. Tá bom, só que você vai pagar o preço. Você vai engordar. Se você come para comer e a balança tá igual, tudo bem. Balança que eu digo é essa comparação. Mas se você quer ter perda,
de percentual de gordura. Então, isto tem que ocorrer um desequilíbrio, né? Em questão de ingesta. Então, o que acontecia? Eu fazia exercício. Eu sempre me mantive, só que eu comia. Então, assim, era muito mais do que o meu gasto. Nossa. Porque assim, na minha cabeça de leigo, eu pensei assim, nossa, se uma pessoa só come comida de verdade, e ainda faz exercício, eu acho que nunca ela vai ter sobrepeso. Mas você tá me falando o contrário agora, né? Mas é que o que acontece? Você pega um bodybuilder que precisa ganhar... Eu tô falando a comparação porque você vai ver muitos que comem 7.000 calorias, 10.000 calorias. Eu tô falando geralmente é homem, né? Porque a demanda de treino dele para aumentar o volume da massa muscular dele e, obviamente, a gordura vai subir. Entendi. Só que como ele é denso, você vai ver uma circunferência mais arredondada, daí você às vezes não consegue ver o percentual tô falando do atleta bodybuilder, né? Mas você vai pegar a cintura dele, abdominal, você vai pegar dobras, né? Porque depois ele vem fazendo todo o processo do cutting, né? Para competir, daí ele vem cortando, então ele não vem depletando, ele não tem grandes perdas de músculo. Talvez um pouco. Então, o que acontece? É essa história do... Se você come e você não gasta, você engorda. Você pode comer vai errado o alimento errado, você pode comer o alimento certo, mas se você comer uma penca de banana, se você comer quilos de carne, quilos de arroz, de uma forma não calculada para você, é matemática e biologia pura, né? Dá certo. Dá certo ao contrário do que gostariam, né? Exatamente. Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.